internauta, você que está no conforto da sua casa, já trabalhou hoje o dia todo, agora está assistindo aí o podcast Cabruca Política, aí no seu conforto, né, na sua Smart TV. Ou então você que está assistindo no seu notebook ou ainda não saiu do escritório e está assistindo no seu computador. E aquele também que está assistindo, no seu celular, né? Hoje nós vamos ter aqui uma figura impoluta, um vereador dos mais atuantes da cidade de Itabuna, vereador do PT, Manuel Porfírio, licenciado para presidir a importante Fundação Marimbeta, que tem um serviço social espetacular. Nós vamos falar sobre isso aqui ao longo do Cabruca Política. E eu quero, evidentemente, cumprimentar, se o Porfírio me permite, primeiro meus companheiros de bancada, Justo Nascimento e Roberto José, que todas as quintas-feiras, 18h15, ou talvez um pouquinho mais, né, como agora, nós estamos entrando no ar com o Cabruca Política. Lembrando que o podcast ele vai ao vivo, né? Agora estamos ao vivo, e depois ele fica lá disponível na nossa galeria, no canal do YouTube da TV NetSul, ok? Então você tem agora duas formas de você acompanhar esse nosso trabalho de divulgação e de oportunidade também de dar às pessoas a oportunidade de dizer um pouco de suas vidas pessoais, profissionais, suas atividades, né, sociais também, política, eleitoral e assim por diante. Por isso que o podcast chama-se Cabruca Política. Vereador Manuel Porfírio, seja bem-vindo. Eu que agradeço, Josias, estou aqui ajustando, convidando meu povo para assistir o podcast. Eu agradeço o convite, 3 ilustres cidadãos itabunenses, Josias, Roberto, Gilson. Josias eu conheci de perto há pouco, mas vejo que é do clube que pensa Itabuna região. Gilson eu conheço Itabuna região. Roberto José é um dos nossos tesouros que nós temos aqui na cidade, na região. E Josias, pouco que conversamos, já percebi que é desse clube. E isso me deixa muito feliz, porque nós precisamos que o itabunense entenda que a prata da casa tem que ser valorizada. Isso é verdade. Nós precisamos disso. Muito bem. Parabéns, Manuel. Gilson Nascimento. Manuel, obrigado por aceitar o convite, de estar aqui batendo esse papo bem descontraído, fico bem à vontade. Às vezes esqueceu de comentar que a gente não tem vínculo com nenhuma entidade pública, privada, particular, da área política, enfim. Aqui a gente tem a liberdade de dizer o que pensa, né, sem ter as travas que os outros meios de comunicação, Josias, às vezes tem, né? É verdade. Apesar que os internautas costumeiros sabem da independência na atuação de todas as áreas, no jornalismo, na política, da independência da TV NetSul. Por isso, somos os 3 apresentadores desse programa, com comunhão de ideias, em manter essa liberdade de dizermos aquilo que precisa ser dito, e assim como o convidado também poder se sentir à vontade, não é isso, Gil? A gente tem uma pergunta clássica que, quando chega um convidado novo, é saber a história desse cidadão. Né? Tem muita gente que não conhece o Manuel, que foi da Fundação. Conhece o vereador apenas, o Manuel. Então a gente dá a oportunidade de você dizer de onde você veio, qual é a sua origem, o que é que você... E como você chegou, né, a ser hoje um dos vereadores mais atuantes da nossa cidade. Isso eu digo isso sem jogar confete, que você não precisa. Obrigado, querido. Olha, eu sou natural de São Paulo, né? Pouca gente sabe disso, eu não sou daqui. Mas vim de colo para cá e aconteceu que meus pais e minha mãe tinha família aqui, meu pai e minha mãe, e nós viemos para cá logo cedo. Eu vim de colo, passei no Hospital Santa Marcelina e fui ali morar no bairro Antique, que é um bairro ribeirinho. Né? Por isso que essa minha intimidade com as enchentes. Nós fomos morar no barraco, com a sala só, esgoto dentro de casa, rato passeando dentro de casa, e eu pequenininho. Minha mãe contava que hoje está de Alzheimer,
que era só misericórdia de Deus. 10 irmãos comigo. 10 irmãos. E a dificuldade que o Brasil atravessava, e nós passamos por todo esse perrengue. Né? Daí minha mãe se separou, casou com o homem que eu considero meu pai, o Jonas, que foi o primeiro oficineiro do sítio do Menor, da Fundação Marimbeta, que é um dos fundadores. Isso. O primeiro funcionário da Fundação, convidado por Ritinha Dantas, foi meu pai. E nessa relação eu conheci a Fundação Marimbeta. Fui estudar lá, fiz todas as oficinas lá na Fundação Marimbeta. Conheci diversos, ontem a turma da UFSB vai fazer um trabalho sobre a minha história, a história da Fundação Marimbeta. Então eu contei ontem a minha história, para 3 horas de relógio, conversando sobre isso. Se interessaram com a minha história, me pediram e eu autorizei. Então eu fui para a Fundação Marimbeta e ali eu digo que sempre eu tive regra com passo, para ser breve. Ali eu ingressei no Partido dos Trabalhadores, dali eu saí com 10 anos para o Partido dos Trabalhadores, é incrível a história. Conheci Lula em 1994, ali na Fundação Marimbeta. Na Fundação. Então, história interessante. O Rui está aqui fora, o companheiro do PT, que Lula passou uma cabeça e disse: "Esse vai ser do PT". E eu saí da Fundação Marimbeta direto para o PT. Militei em diversos movimentos sociais, fui presidente do Grêmio do IMEA por 2 mandatos, disputei a Associação de Moradores do bairro São Pedro, lá do Santander, em diversos bairros de Itabuna. No movimento sindical, fui muito ativo no movimento sindical, rodei a Bahia inteira, o Brasil, disputando a eleição sindical. Participei do governo do PT na Imasa, no segundo governo do PT em Itabuna. E fui assessor do deputado Josias Gomes, fui assessor do deputado Ângelo Almeida de Feira de Santana, e na Assembleia o ponto mais alto foi com o deputado, fui assessor do deputado Gica Lopes, e com o deputado Osni, aonde nós coordenamos, eu e mais 2 companheiros coordenamos a campanha de Osni. Osni é um cara experiente, prefeito 2 mandatos, nos confiou a coordenação estadual da campanha dele. E 3 jovens, eu, Tita, Josimar, e nós coordenamos a campanha. Uma campanha difícil, porque era uma campanha de transição, tinha uma incerteza muito grande, estava saindo ali o Iulo do cenário, Bira Coroa estava se enfraquecendo de Feira de Santana para o PT na eleição difícil, a votação subiu muito e nós ganhamos por 50 votos a eleição. A gente foi deputado por 50 votos, na garra e no dente. E aí, o deputado José Hildo era o estadual e hoje era o federal. Quando o Osni veio aqui da Buna conversar comigo, ele era o federal. Não tinha dado muito certo com o Josias. Josias tinha outras prioridades na vida, e nós não deixamos de ser prioridade. Saí da assessoria e o Osni veio, enxergou lá de Serrei um talento aqui no sul da Bahia e veio, a gente conversou e ele era federal. Essa é uma caminhada, já conheci o Osni antes de ser prefeito. Dentro do PT nós temos correntes, como se fossem partidos, e nós fundamos o Reencantar, que chama-se de corrente, que é a corrente de Wagner, de Rui Costa, aqui na Bahia, Moema Gramacho, do Valdenor de Conquista. Então essa corrente e o Osni e eu fomos fundadores dessa corrente também, lá atrás. Aí conheci o Osni, um cara bacana, saiu da roça com 27 anos, foi para a UNEB estudar, se tornou professor, e lá ele liderou o movimento estudantil na UNEB, e saiu para a política, conheceu o PT, Osni assentado em Água Fria, Osni do movimento Sem Terra, e assentado em Água Fria, ali do lado de Serrinha, perto de Lamarão. E conhecendo a história de Osni, se juntamos. E Osni, e as decepções do PT, eu estava definido a apoiar um deputado federal do PT e um deputado estadual fora do PT. Falei, chega, acho que não dá, tem que botar. Aí Osni, rapaz, conheça José Hildo.
Aí eu falei, mas José, não é meu perfil. E eu tenho uma língua que eu não aguento dessa língua na minha boca. Não aguento. Se eu não falar o que sinto, quem me conhece sabe, não é meu perfil. Não, mas pelo menos vamos tomar um café com o José Rio. Quando chegou lá, eu disse um bocado de coisa para o José Rio. Eu disse, rapaz, olha, assim, assado. O cara prefeito 2 vezes, deputado estadual 2 vezes. Indo para o terceiro mandato e eu, um menino dando conselho. José, eu todo sereno. Tá? Quando foi mais tarde, eu estava na série, em algum lugar, o ligou, José, não quer jantar com a gente. Aí, José, você tem razão. Fui pro jantar, vixe, e a parceria nasceu. José é um cara fenomenal. Pensa num homem sério, íntegro e com a capacidade técnica acima do normal. José saiu de Alagoinhas com 89% de aprovação na reeleição. Coisa rara. Ele levou a Heineken para Alagoinhas, modernizou a cidade, abriu vetores de crescimento na cidade. Um prefeito extraordinário e um deputado na Assembleia gabaritado. Foi líder do PT na Assembleia, foi da CCJ, foi presidente da CCJ na Assembleia. E nós chegamos faltando 6 meses para a eleição, o Rui chamou o José Rio de Osni e disse, eu acho melhor investir, a gente vai para o estadual, o José Rio vai para o federal. Aí, e aí agora, decisão e reunião, em cima de reunião, decide como. Inverteu. José Rio ficou por 100 votos. Ficou na suplência por 100 votos. Em 6 meses, José Rio teve 74 mil votos. A inversão dos papéis não deve ter facilitado a vida de nenhum dos dois, né? Exato. Não facilitou. Facilitou a vida de ninguém. A de Osni, eu acho que facilitou mais. Eu acho que Osni não teria tanto voto quanto o José Hildo. Eu acho que não. Na época, não. Porque a dificuldade era muito grande. Vereador, sair um pouco do contexto de Osni e José Hildo. Conheço Osni e sou admirador do trabalho dele. Só para me chegar como eu cheguei a vereador. Eu só quero concluir como eu cheguei a vereador. Aí, fomos para a eleição. José Hildo ficou. Nós ganhamos por 12 votos, José Hildo ficou por 100. Mas ficou na suplência. Rui chamou e disse, quer ser secretário ou quer ser deputado? Aí preferiu ser deputado, tá? Ajustou o grupo. Eu, confortável no mundo, tinha elegido federal e estadual. E aí a turma diz, você tem que ser vereador Itabuna, porque o vácuo do PT da região está muito grande. Nós não temos quadros. Se eu vou de vez para Salvador, aí ela está arrasada. Eu não queria. Nunca quis ser vereador. Nunca nem pensei em ser vereador. Não queria. Meus planos eram outros. Meu plano, na realidade, político, era a carreira interna na direção do meu partido. E aí, para resumir, eu topei o desafio com muita dificuldade. Também meu povo aqui, a militância ligada a mim, só queria um que fosse meu nome. Se não fosse meu nome, não ia apoiar ninguém. E resultado, fui para a urna, uma eleição acirradíssima. Foi o segundo mais votado, primeira eleição. Ganhei por 50 votos. Para o segundo colocado, que foi o terceiro colocado. Nosso partido teve o primeiro, o segundo e o terceiro colocado. Só elegi um. E assim me tornei vereador. É isso. Eu conheço bem Osni, né? Sou entusiasta do trabalho dele. Acompanhei como prefeito lá em Alagoinhas. Você falou, é uma cidade que se modernizou muito. Osni foi isso aí. Não, José Hildo. Mas vamos falar um pouco agora, voltar, e a gente vai e volta, né? Sobre você aqui, o vereador Porfírio. Você tem a experiência, inclusive pelas convivências, né? Com Osni, com José Hildo, as vivências parlamentares, mas também a vivência de partido. E você na Câmara de Vereadores deu show, né? Você passou um período como líder de governo, demonstrou para que veio, defendeu o governo, que é para isso que um líder de governo serve, puxar a orelha do prefeito quando necessário, e você fez bem isso, porque ninguém é perfeito. Claro, né? Claro. E a gente precisa saber que a cada dia a gente, né, Gilson, aprende, né? O aprendizado dele é constante. Diz os filósofos que no dia que o líder se tranca no castelo de Marfim, na torre de Marfim, isso é um prenúncio da derrota, né? Mas aí você passou muito bem, né? Você é vereador licenciado, mas você transitou bem na Câmara de Vereadores e agora a experiência no Executivo. E aí, como é que está lá no Executivo? É isso, na Câmara nós entregamos 100%. Como líder de governo, entregamos 100%. Com essa particularidade de ser muito, Josias, muito fiel àquilo que eu fui eleito.
Né? Eu entendo que o prefeito tem o mandato dele e nós temos o nosso mandato. A partir dessa premissa é que nós vamos construir a aliança. Né? A aliança ela é construída, claro que é o prefeito, ele tem mais força, mas na Câmara, eu sempre digo, esse dia de ser um amigo meu, vereador de Puna, ele disse, olha, bicho, rasga seu diploma. Isso é ele. Eu disse, rapaz, olha, o vereador fiscaliza o prefeito. Então, subjugar o vereador, inutilizar o vereador é um erro de qualquer prefeito. Mas aí é outra história. Então, na Câmara, fiz esse papel, né, ajudando a construir a harmonia dos poderes, de um momento muito difícil que nós passávamos, a cidade passava, momento de pandemia, momento da enchente. Das enchentes. Foram duas. E eu sabia que tinha esse papel, Josias, Alberto e Gilson, de ser um apaziguador ali. Augusto, apesar da experiência, nós esquecemos a expertise de Augusto, que Augusto é o primeiro mandato de prefeito. Augusto não é no legislativo. Qualquer um aqui que for para o legislativo e depois for para o executivo, ainda traz os vícios de lá para cá. Não tem jeito, até pegar o do jeito. Não tem jeito. Então, aquele momento era um momento X, não para as alianças, mas para pensar em Itabuna do futuro. Para ouvir o que Josias diz, o que Roberto diz, o que Gilson diz e outros pensadores que pensam na cidade, no Itabuna do futuro, pensam. Então, quando eu me elegi vereador, eu sabia que nós estávamos num retrocesso absurdo à nossa cidade, que conquista a passos largos, Eunápolis a passos largos, e nós tínhamos a missão de construir o que eu preguei logo no início, a união entre os empresários, o povo, a mídia e os políticos da cidade. Foi assim que eu fui líder do governo, conclamando todos para se unir em prol da cidade. Porque Itabuna tem esse defeito de antecipar as eleições. E é um defeito. Se você for em conquista, os partidos ainda estão discutindo o nome, apontando. Itabuna, a campanha praticamente já está nas redes sociais e nas ruas. E nomes colocados, parece que nós já só falta um número. Isso atrapalha um pouco a cidade. Há pouco nós assinamos a ordem de serviço do canal do bairro São Pedro. O Gilson conhece o quanto é importante aquele canal Para aquela comunidade. Para ali, para aquela comunidade. Porque as centenas de pais de famílias e mães de família, quando enche o canal, tem que... E eu morei ali no bairro São Pedro. Eu sei a importância daquilo. Então, como eu disse, deixante no meu discurso, eu digo muito tranquilo, sem hipocrisia. Ontem entrou R$462 mil de emenda do deputado Joséildo em Itabuna novamente. Fora 1 milhão que entrou mês passado. Então, qual é a minha preocupação? Não fazer aliança com os políticos, falei distante. Como Gilson fez com o Rosenberg, como você acompanhou o Paulo, como Josias acompanhou dele, pensando no futuro da cidade, não negociada pessoal. E o povo de Itabuna precisa começar a pensar nisso. Porque quando se negocia pessoal, o Rosenberg não tem compromisso com Itabuna, Paulo Magalhães não tem compromisso com Itabuna, o Joséildo não tem compromisso com Itabuna, quando se negocia pessoal. Mas quando se negocia no coletivo, isso retorna em emenda, investimento. Agora mesmo vi Josias, Alcântara e Augusto no gabinete de Osni. Aquilo me deu um orgulho do tamanho do mundo. Fui lá com o Joséildo e Osni no Parque de Exposição. Se me permite um parênteses, eu quero, inclusive, aproveitar a oportunidade. Ontem eu mandei umas mensagens para o Osni. Não sei se ele teve uma oportunidade de ver quando ele estava em Brasília, né? Com o governador, Costa Margarida. Mas, na verdade, é o seguinte, uma das coisas que eu disse ao Nick, que me fez um fã dele, sim, ele é pragmático, sim, e não é estrela. É verdade. Para mim, o pior defeito que um político, seja ele no executivo ou no legislativo, né, que ele assume o poder, ele vira estrela. Verdade, o estrelismo acaba. Você vê que a gente... eu encontrei com o Osni, apresentado por você, eu não conhecia o Osni de perto, e fizemos uma solicitação para no dia seguinte, no Parque de Exposição, nós fomos visitar o parque, e a postura dele, Gilson, eu explicando para ele o que era, aquele pavilhão é isso, ali, aquilo, ele com as mãos para trás, humildemente, ouvindo a explicação do mequetrefe que nem eu. Digo, rapaz, você fica... Olha que figura rara. É uma figura rara. E ele tem um estilo
não é? Ele tem um estilo de ser simples, objetivo, né? Simples, objetivo, e não é empastelado. Eu costumo dizer que às vezes o cara se permite ser empastelado, aí fica horrível. Mas realmente o Osni foi uma grande surpresa. E está nos ajudando muito agora nesse processo, já a partir daquele dia, né, da realização da Expofenito, da Exposição Agropecuária e Feira do Negócio de Itabuna. Eu quero, inclusive, aproveitar também para aproveitar a sua interferência, porque foi por seu intermédio que a gente teve mais proximidade com o Osni, agora secretário, né? Muito bom. Mas é isso aí, mano. Eu conheci o Osni em 2013, mais ou menos. Só não quero perder, Lá em Serrinha. só não quero perder essa fala de José Miguel. Nós temos uma formação. A única estrela dentro do Partido dos Trabalhadores que brilha muito se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Se tentar brilhar mais que Lula, se apaga. Porque a vaidade toma conta, o egoísmo toma conta. E nós temos que saber de onde nós viemos. Nós somos liderados por um operário que saiu no Pau de Arara, de Pernambuco, 13 dias. É o nosso líder maior. Então, Gilson, Roberto, Josias, é nossa obrigação. Se apaga no caminho aquela coisa que quer brilhar de qualquer jeito e vai se apagando no O caminho. estrelismo Então não cabe no PT. Não cabe. Não cabe no PT. Claro que tem uns mais tímidos que os outros. Às vezes a gente pode confundir timidez com estrelismo. Tem uns mais cansados que os outros. Mas estrelismo, não. O deputado Rosenberg, por exemplo. O deputado bateu um papo com o deputado, você agrada o bater um papo com o deputado. sem dúvida. Né? Josias, aquele jeitão dele, né? Mas Josias tem um conteúdo danado, do jeito dele, pernambucano, lá dentro de Pernambuco. É uma história bonita também. Torcedor dos Bicana. do Vitória aqui na Bahia. Então, quem tentar, se você pegar a história do PT, se apaga. Você pega Marta Suplicy, prefeita dos mandatos, deputada, turbina, mas a vaidade acima da média. Né? Então, você vê o exemplo dos políticos que usou a vaidade como balizador de sua história, não dá certo. Você vê que você conversa às vezes com um político e o político está naufragado, está falido, está no chão e parece que você está conversando com o deputado federal mais votado daquele partido, ou então o atual prefeito, e nem o governador Jerônimo é tão pedante quanto aquele político. Você está descrevendo alguém aqui da região? Dá um exemplo. Tá pegando uma massa e descrevendo. Dá um exemplo. Sobe o homem da Cascavel aí, falando, porque tem coisa, viu? Você acha que tem alguém assim aqui? Tem conotação, mas você começou a descrever assim, deputado mais votado. Você identificou alguém? Não. Eu acho que sim. Emanuel, eu sou um curioso da política, né? Gosto muito da política. Eu vivi meus 31 anos na Polícia Militar e eu tinha uma decisão comigo. Enquanto eu estivesse na polícia, eu não iria me filiar a nenhum partido político. Né? E nem pode, né? Só para concorrer. Né? Pode se inscrever em lista. Escrever em lista, né? Tinha essa decisão, nunca quis ser candidato. E eu tinha, em casa, eu sempre converso com minha esposa e eu sempre tive vontade de ser filiado ao PT. Sempre votei no PT. Sempre votei em Lula, votei na primeira eleição de Geraldo. Enfim, sempre mais comedido. Né? Não sou um aguerrido igual você, mas sou mais comedido. E o PT estadual, nós vamos com 8 de Rui, 8 de Wagner antes, 8 de Rui, 4 de Jerônimo, então nós já temos concretizados 20 anos. 20 anos. O PT Nacional começou lá em 2007, né? Na eleição de Lula. 8 de Lula, 6 de Dilma, que foi interrompido. 6 ou foi 7? 6. E agora, foi um ano e agora a gente volta com 4. Não teve uma interrupção, um governo do maluco. O Brasil voltou, né? Aí voltou. Mais 18 anos, assim. E aí eu tive a curiosidade hoje, batendo papo com o Roberto. Roberto, vamos fazer uma avaliação dos 10 anos do PT. Emanuel é a figura
mais importante Hoje. do PT em Itabuna, porque é o único que tem mandato, é você. Né? Então a gente fez uma análise. Nós tivemos dos últimos 10 anos, lá em 2004, né, quando o Fernando ganhou a eleição, foi eleito vereador Acilino e Vani. E o PT teve 46.870 votos. Tinha vindo de uma eleição, né? Que antes era Geraldo. Uhum. Em 2008, o PT teve 40.610 votos. Ganhou a eleição Azevedo com 52 mil votos. Vereador desse mandato, Vani. Só tinha um. Em 2012, o PT caiu para 16.837. Jussara, né? Jussara foi a candidata. A eleição foi de Vani. Elegeu, curiosamente, Paulinho e Júnior, que eram do grupo de Vani. Que Vani era do PT. Esses dois mandatos anteriores, Vani era do Partido dos Trabalhadores. Em 2016, o PT caiu para 8.604 votos. Estou falando de voto de executivo. O prefeito foi Fernando. E na última eleição, 2020, o PT teve 5.653 votos. O prefeito Augusto, eleito vereador Manuel Porfírio. Então, se a gente puder traçar um gráfico, eu tive que traçar um gráfico, essa linha vermelha significa a linha de tendência. A linha de tendência. E aí eu pergunto ao Manuel, tecnicamente, como político, como vereador aguerrido, aquele menino que saiu da fundação e se encantou com o Partido dos Trabalhadores, o modelo está errado, a conjuntura está errada, o que é que precisa acontecer para que o PT de Itabuna acompanhe o ritmo do PT nacional e do PT estadual? E assim, um fato comum desse período todo é que está sob uma única liderança, né? É isso que eu vou revelar. Desde 89, ou foi a esposa, ou foi o marido. O PT não tem eleição na urna. Se eu for candidato a prefeito de Itabuna, eu digo aqui sem esconder, eu tenho 30 mil votos. Se eu for candidato a prefeito amanhã, eu tenho 30 mil votos pelo PT. Reacende. Eu tenho 30 mil votos pelo PT. Eu parto com 30 mil votos, acreditem. É isso, Josias. Agora, desde 89, que é a mesma família, isso não cabe no PT. Outra coisa, que eu vou começar a separar. Vou começar a botar os outdoors na rua. Eu, Osni, Joséildo, Rosenberg, Josias, Lula, Jerônimo, Rui, vou montar um time. E vou botar na rua. Diego, que está no PT. Vou botar esses outdoors na rua. Agora. Mas olha, o PT é isso aqui. Porque o PT não está em declínio. Uma família se declinou. Porque não tem uma candidatura alternativa aí em momento algum. Não, aí não é o gráfico do PT. Vani, Vamos lá. para ser candidato, teve que sair do Vamos PT, lá. né? Vani saiu do PT e foi prefeito. Isso Certo? facilitou meu trabalho, viu? Deixa eu aproveitar aqui para vender meu peixe. Em 2004 e 2012 facilitou meu trabalho. Esse declínio. Pois é. Porque eu fiz a campanha dos dois eleitos. Pois é. Tiramos o Geraldo do poder. E traçando, aposto com você que você trabalhou nas fraquezas. Pô, claro. Nas fraquezas, O bom maqueteiro, né? Claro. Nas fraquezas que estavam expostas, né? Então, o que é que acontece? O PT de Itabuna é forte. Nós temos o segundo vereador mais votado e o terceiro da cidade. Sim. Lula ganhou a eleição em Itabuna. Lula ganhou a eleição. Então, o PT de Os dois Itabuna turnos, né? é um partido muito forte. Não é um partido fraco. Esse gráfico aqui representa uma família. E eu quero começar a fazer esse debate. Foi bom vocês terem tocado nisso. Porque ontem à noite eu comecei, não sei se você observou, em um grupo. Inclusive, você pode levar de presente. Pronto. O Gilson está presente. Deixa aqui o gráfico, porque o pessoal de casa vai olhando também. Ontem à noite, num grupo da cidade, eu comecei a fazer esse debate. Eu disse ontem à noite, um militante ligado a um dos pré-candidatos do PT, disse que o PT sentou com o MDB. O PT de Itabuna não sentou com o MDB. 3 membros da direção do PT sentou com o MDB. Não tem resolução para isso. Não tem decisão para isso.
Até porque o PT está numa federação, né? Não, mesmo Independente disso, né? O pré-candidato é pré-candidato de um grupo do PT, não é pré-candidato do PT. Né? Rosenberg deu recado, Manuel Porfírio deu recado, Josias já deu recado, Jerônimo já deu recado. Então, está na hora da gente começar a cortar o mal pela raiz. Senão vai ser pior ainda, esse gráfico vai descer mais. a linha de tendência é a linha vermelha. A linha de tendência, E nós sabemos que nas pesquisas é a maior sim, rejeição. A maior rejeição está nesse gráfico. Chegando, pulando aqui agora, sem o resultado final, já está a maior rejeição. Vocês três sabem, e que são mais técnicos do que eu, que rejeição não dá eleição. Então você reverter rejeição, e essa rejeição ela está consolidada nesse gráfico. Porque se fosse uma rejeição pontual, tudo bem, mas ela vem... Se fosse uma rejeição partidária, Exato. não teríamos outros resultados atrelados. Eu tive 1.500 votos de vereador, vocês sabem que é a eleição mais difícil que tem. Diego Pitanga teve 1.450 votos, Rubicel 900, Lães 700. Tauan. Faltou o Tauan teve 400 e pouquinho, foi mais fraquinho. Mas eu digo, o plantel de frente puxou voto. Se tem um plantel da puxada de fundo, nós tivemos 8 candidatos, gente. Eleger pelo menos. De 32, nós tivemos 8 candidatos. Né? Então, para nós debater e jogar essa batata quente no colo do governador Jerônimo. Nós vamos voltar para esse gráfico ou nós vamos avançar na cidade? Porque o que acontece? Infelizmente, essa família está servindo só para fortalecer a oposição. Porque a rejeição nas alturas, tentar viabilizar uma candidatura com um gráfico desse que você está apresentando, não sou eu, é loucura. São números, são verdades. Aí, olha, o PT perdeu em Feira de Santana, o PT perdeu em Conquista, o PT perdeu nas maiores cidades. Querem o quê? Querem recuperar o governo? Olha, vou dizer uma coisa para vocês. Eu apostava no Onda Vermelha. Ano passado, na eleição, eu estava na cabeça, mas tem uma onda vermelha na vitória de Lula. Nós vamos fazer prefeito, muito prefeito. Hoje eu já tenho um cisma com isso. Por que, mano? Porque nós estamos no governo de transição, o orçamento de Bolsonaro, nós estamos trabalhando o ano todo com o orçamento de Bolsonaro. Nós não conseguimos virar o orçamento para o social, que é o forte de Lula. Então, ano que vem que nós vamos conseguir. Dá tempo, o tempo dá, mas é curto, não dá tempo para você criar uma onda. Então, o nosso forte no social ficou muito prejudicado. Então, esse negócio que Lula elegeu um poste, ainda não pegou ainda. Nós saímos de uma eleição muito apertada a nível nacional. E muitas vezes esse aperto não é só mesmo... Mas também puderam, né? Com tudo aquilo que foi armado para praticar. Josias, deixa eu lhe falar uma coisa. É o que você acabou de falar das vaidades. Se a gente for só avaliar que foi uma turbina no governo Bolsonaro, que ligaram a turbina contra a gente e que nós não erramos na tática, a gente vai cometer o mesmo erro e daqui a pouco nós não podemos esquecer, eu sou do PT desde os 10 anos de idade, nós não podemos esquecer que Lula está com quase 80. E esse debate o PT precisa fazer. Precisa. Né? Essa lista aqui representa um pré-candidato de um grupo do PT que vai fazer 70, e eu não tenho nada com idade. Só acho que uma ferramenta que eu defendo igual o PT, de defesa do trabalhador e da trabalhadora, não pode ser um papel que se coloque debaixo do braço que leve para sua casa, cartorial. Não pode ser. Eu acho que a gente precisa entender que o PT, olha, Marcelo Deda, o Steve Deda, eu era novinho, e encantado, sempre fui encantado por Deda. Fui lá disputar a eleição de segundo turno como militante mesmo, pegar a bandeira, tá saindo no catálogo. Estudava lá nessa época. Comendo. Segunda eleição dele. Isso, comendo goiabada e queijo. Deu uma caganeira danada e pinga. Deu uma caganeira. Sabe o que é uma mistura danada. Assim. Não, mas é o que tinha pra comer. É o que tinha pra hoje. Aí, resultado disso. Deda, um gestor, vocês conhecem a história. Não precisa falar. Mas pai dela morreu. Como é que está o PT de Sergipe hoje? Frangalhos. Olha, não... Renovação é a palavra. E outra coisa, renovação... Por isso que é preciso grupo, né? E outra, você também não governa só, né? Você precisa... Com qualidade. Qual é a qualidade? Porra, bicho... Como é que a gente não coloca Gilson, a juventude do PT para beber na fonte de Rosenberg?
de um Josias, do próprio Geraldo. Nós vamos formar que quadro para frente. Gilberto Carvalho está ficando velho, a Luiz Mercadante, o Bigode já. Porque o time nosso é um time completo. Aí, Manuel, aí eu vou tirar o chapéu para o senador Wagner. Sim. Que ele soube fazer isso enquanto Bahia. Enxergou em Rui, que foi deputado, uma liderança, e hoje foi um excelente governador. E o Rui, por sua vez, recebeu um condão de Wagner e já elencou o Jerônimo, que está aí dando show. Então a gente precisa pensar como é que está sendo costurado isso. Qual a idade de Lula, de Rui? 57. Rui é. E Jerônimo, 50 e alguma coisa. O deputado mais jovem que nós temos é de 49 anos. Olha o perigo que a gente está correndo. Porque deixa eu falar uma coisa para você. Nosso motor, propulsor, chama Luiz Inácio Lula da Silva. Você tem quantos anos, Manuel? Eu tenho 39. 39. Okay. É o nosso motor. Lula tem a capacidade, tem a dificuldade que eu tenho, todo ser humano tem. Se nós não mostrarmos a nossa grife, construir a nossa nova grife agora, é uma dificuldade que nós vamos ter. Porque deixa eu falar uma coisa, nós precisamos, olha, quantos anos o Rosenberg tem? Quantos anos o Josias tem? E eu não estou falando aqui, pô, Manuel quer fazer um discurso de jogar a turma fora, de jeito nenhum. De jeito nenhum. E renovação, né? Experiência. Transição geracional com qualidade é o que o PT tem que fazer, porque eu estou dando o exemplo de Sergipe, que não se equilibrou mais. Né? Agora, após a morte de Marcelo. Nova liderança. Exato. Ou a gente faz com a mesma, porque assim, como é que o Rosenberg foi formado? No polo petroquímico, embaixo do movimento estudantil, tá? Caetano. O próprio Rui, né? Jerônimo. Aí hoje em dia, José, uma parte significativa da juventude do PT está em cargo. Cargo é bom. Coroa, necessário. Agora, primeiro na formação. Eu era da executiva do PT, secretário de juventude do PT e trabalhava de garçom no Codornas. É por isso que Mané Garçom? E chama de Mané Garçom. Isso. Mané Garçom. O nosso São Pedro é conhecido como Mané Garçom. Para mim foi uma escola fenomenal. Porque eu podia me sustentar, não me sustentar pela política, porque política para mim não é profissão. Minha profissão está lá na minha ficha, é garçom. Eu me formei pela UESC, no curso do Cinto do Menor, com a UESC de garçom. Então, Manuel, você é político? Não, eu sou garçom, política não é profissão. Então, eu estou dizendo isso para o meu partido. Porque imagine vocês que eu comecei a minha história dizendo aqui que minha casa era um barraco que passava um esgoto dentro e que eu sou um filho de 10 irmãos e hoje eu chego a ser um vereador na quinta maior cidade do estado da Bahia. Qual é o partido que pode fazer um preto igual a mim ocupar a tribuna e discursar forte? Só o PT. Só o PT. Com detalhe. A votação expressiva que teve os seus candidatos aqui. Então, José, eu fico preocupado, porque quando isso aqui vem à tona, isso está estratificado um projeto pessoal. Um projeto de poder pessoal que não é coletivo. Porque é isso que eu digo sempre. Augusto pode ter seus defeitos. Augusto, mas é um cara que tem uma capacidade administrativa que eu não esperava, e vocês sabem disso. O que Augusto faz com essas contas da prefeitura para pagar salário, para deixar as coisas aqui, ele puxa daqui, puxa de fazer obra. Eu fico olhando. Ainda fazer obra. Depois de Augusto, se me der a chave da prefeitura, eu digo, agora eu não estou preparado, não. Tem que estudar mais. Tem. Porque imagina a FPM lá embaixo, as prefeituras tudo em crise. O E-Social que chegou e deu um baque nas finanças públicas do mundo. Isso ainda é herança de Bolsonaro, né? Quando ele dá no acanetado o IPI, o ICMS, uma redução drástica, porque o ICMS, embora seja um imposto estadual, o município arrecadador fica com a parte, né? Quando você baixa o ICMS, o IPI também do combustível, você dá uma pancada dos municípios, né? E ele usou isso de forma eleitoreira, que, bem disse aqui Josias, Lula não só ganhou para o Bolsonaro, mas foi toda uma máquina de Estado montada para enfrentar a eleição, comprando voto, mudando na canetada a questão do combustível. E pedindo o ônibus circular. Mas vindo para Itabuna, voltando a Itabuna,
Tem gente que quer ser prefeito para se completar. Não funciona. Sabe qual é o destino, Josias? Um quarto escuro de depressão. Porque ser prefeito, você vai dar com seu CPF, amigo. Você vai dar com seu CPF. Só tem um tema dos funcionários públicos que 6 meses depois pode estar com salário atrasado e passando necessidade. Mas vai dar com seu CPF. Ô Gilson, não existe almoço grátis na vida e na política é muito menor. Então se você vem aqui, você tá aqui, Manuel, então uma barra de ouro ali. Uma barra de ouro, olha. Eu vou pegar. Eu não lembro esse negócio de joias agora. É porque o Bolsonaro pegou, né? Aí vai quase preso. Aí você Tem outro exemplo. Rapaz, essa cascavel devia ficar tocando direto aí, porque Roberto José não está perdendo chance. eu vi esse primeira-dama ensinando o pessoal Como é, Roberto? a linguagem do surdo, né? Receba, assim. E aí o pessoal fez aí cair no mundo de joia. A internet é barata. Não perdoa. Não perdoa. E usando a estrutura do Exército, né? Sim. A maior mobilização do Exército, a Olha. maior mobilização da história do Exército não foi na Guerra da Cisplatina, foi agora nessa mobilização das joias, né? Envolveu Sim. aviões da FAB, envolveu generais, tenente-coronel. Um absurdo. Roberto, olha, você vê que eu escapulo desse assunto. Mas por que, Manuel? Porque nós já enterramos o nefasto. Eu gosto da sua expressão, escapulir, né? Que é coisa que... Escapulir é antigo. Nós enterramos o nefasto. Outra coisa, olha, se eu acho que intelectualismo vai dialogar com a periferia de Itabuna, não dialoga, viu? Entendido. Dialoga. Não dialoga. O Itabuna gosta de quem soa. O Itabuna, pega aí. Quando você ganhou a eleição com o Azevedo, você ganhou porque você entendeu que o Azevedo tinha a cara do povo. O rosto, a feição do povo. Itabuna se identifica com quem tem feição próxima. E Josias... E no sentido, só para corroborar, no sentido da plástica, né? Do candidato, em momento nenhum a gente permitiu que fizessem as, né, que hoje você tem recursos tecnológicos e de tudo quanto, até o dentinho que ele tinha, não, vamos tirar esse dente, coisa nenhuma, não vou mexer nisso não, porque ele tem a cara do povo mesmo, é isso que você diz. Para comunicar. Qual é a conexão, Manuel? Nesse instante eu acho que eu coloquei mais de 100 pessoas que eu convidei hoje ali na prefeitura para a assinatura do convênio lá do canal de São Pedro. Graças a Deus, semana passada eu reuni mais de 100 pessoas numa reunião que deu na minha cabeça o estado, eu fiz a reunião lá no sítio, com minha liderança, deu 105 lideranças. Não se pode perder a conexão popular. Jamais. Nunca. Não pode. Como é que eu sou conhecido, São Pedro? Manuel? Manegação. Oba, e aí, vai, bota um... Não é nem mané. Manegação. Uma cana, tá, um negocinho, vamos lá, vamos ali, subir o Alto José Carlos, comer o pastel ali do seu Domingo, do seu Raimundo, andar ali, que eu sempre faço, e eu faço isso... Naturalmente. Gente, tem coisas que a gente não pode falar, não, até porque ali na frente pode usar, né, da mesma coisa, e aí a gente revelou, a pessoa se previne lá. Mas na campanha de Azevedo, a gente tinha, claro, a equipe de espionagem, né, filmando tudo, Sim. trazia o material para dentro da ilha, nós íamos observar o que eles estavam fazendo na rua. Passava Jussara, Geraldo, mais 2 ou 3 menos votados, debaixo de um arco, esse tubo de PVC, né? Um tubozinho de PVC cheio de bola vermelha, né? Um segurando de lá, outro segurando de cá, e eles debaixo desse arco, passando dando adeusinho. Pessoa na janela, pessoa na calçada, adeusinho. Enquanto isso, está Azevedo saltitando, vai daqui, pulei a janela, vai aqui. Eu quero aproveitar e mandar um abraço aqui para o pessoal que está nos acompanhando aqui. Lindy Jan da Cetran, Cleide Corretora, Nicole lá do PSD. Uma galera está acompanhando e mandando aqui. Ah, que legal. Muito um bem. abraço Dando uma saudação aí para o Então é isso que você disse. Se você não conseguir conexão com o povo, com o eleitorado, não vai para lugar nenhum, não. Tem que ter conexão. Né? Mas aí você falou algo interessante. Naquela época da eleição, eu vi a data quando foi, em 2008, você conseguiu identificar essa conexão. Sim. E transmitiu para o povo. Uma pena muito grande que durante a gestão
Perdeu-se a conexão. Perdeu-se a conexão. Perdeu a conexão. Desplugou. Por isso que nós nos afastamos. Desplugou. Não foi aquilo, naquele projeto do governo que a gente trabalhou. Não foi aquele candidato. Desplugou. Não foi aquele prefeito que Não a era gente aquela elegeu. proposta, né? Não era. Pode ser, mano. Não era só correr. Não era só sair abraçando. É gestão. É cuidar das pessoas de verdade. Diferentemente de hoje, né? A gente pode fazer um paralelo muito grande dessas gestões, principalmente daqueles que intentaram a reeleição, diferentemente de hoje, né? Você vê que Augusto, apesar de ter enfrentado um período pandêmico, né, que é algo, né, inimaginável, né? Até a gente imaginava, mas da forma como aconteceu, da forma como o governo federal, nessa figura inominada, conduziu as coisas, né? Depois nós tivemos 2 enchentes recorrentes, mas você vê que a cidade é outra, né? A cidade avança em obras, existe um trato muito especial com os servidores públicos, né? Sim. Nunca se pagou. Histórico, tudo né? isso, Não, historicamente. esse ato de Então hoje... avança, né? O ato de hoje, Roberto, eu fui secretário de administração. Na minha época, eu tentei trabalhar em cima de um plano de cargos e salários, porque é o que impulsiona o servidor público. Se assim, ó, se você melhorar, se você crescer nesse grau, se você estudar um pouquinho, se você fizer uma faculdade, fizer uma pós-graduação, cada grau que você vai ganhando na sua vida intelectual, reflete na sua vida profissional e você cresce um pouquinho. Eu lutei muito por isso, mas na época, infelizmente, não Mas deu. é isso. Então, o que é que a gente vê? Augusto acerta, né, o caminhar disso. Então, você tem um cuidar da máquina muito importante, mas a cidade também avança nessa estrutura que você diz, poxa, mas Camaçari avança, Lauro de Freitas avança, Conquista e Itabuna na mesma. Porque faltaram essas obras estruturantes, né? Então, a gente nos próximos dias deve iniciar aí a obra que liga ali aquela área a Rua do Prado, no São Caetano, a nova rodovia, né? Então a cidade começa a ver e verificar, né? Experimentar essas obras estruturantes, mas as obras nos bairros, né? Que está acontecendo, como agora do Canal São Pedro. Então as pessoas estão percebendo isso. Por isso eu acho importante essa continuidade, né? É muito importante para que a cidade avance. Roberto, tem um detalhe que a gente tem que chamar atenção. Os nossos vizinhos sempre se oriçam para não reeleição, os municípios vizinhos. Isso me chamou a atenção. Não é de agora que a turma de Ilhéus se envolve em Itabuna para atrapalhar a reeleição do prefeito. Eu ia perguntar isso sobre isso aí, sem interferência. Mas lhe passo a palavra. Passa para a pergunta. Passa a pergunta. Olha o chocalho da Não, você já cobra. começou, volta aí, eu quero saber. Não, a competição, né, regional, Itabuna Princesinha. É porque está acabando em um lugar e pretende Não, na comprar realidade no outro. não. Na realidade não é isso, não. É competição mesmo econômica, né? Porque Itabuna e Ilhéus não foi pensado em conjunto. A Itabuna e Ilhéus tinha que ser... O que é uma pena, o que é uma pena. Exato. Não, eu E concordo. agora com Porto Sul, Intermodal, tudo aí, tá No dado. aeroporto, né? todo mundo Tá chegando. dado. Então, pensar em Itabuna e Ilhéus como o motor impulsionador disso é a cidade satélite ao redor. Mas, às vezes, é mais fácil fazer politicagem e botar ali... Manuel, na geografia a gente chama de região metropolitana. Isso que eu ia Ela dizer. já existe de fato, mas não em direito, porque ainda não se criou uma lei. Mas Mas ela já esse tipo existe de fato. comportamento, Roberto José, é isso que a gente quer dizer, qual é o pensamento de como é que o vereador Manuel Porfírio, político, né, Porfírio enxerga isso, ao invés de trabalhar no sentido de haver a união dessas Uma forças unidade, políticas, né, a unidade regional. da região metropolitana, né, que seria administrativamente talvez o melhor formato, o melhor modelo, mas politicamente, se a gente caminhava no sentido de haver uma harmonia entre as lideranças políticas da região, das 2 principais cidades, a interferência direta, e vamos dar nome aos bois, de Marão, como ele tem demonstrado na política de Itabuna, tem o propósito de prejudicar, não é, a campanha, a reeleição de Augusto Castro. Então, peraí. E pelo que eu saiba, Augusto não foi nenhuma vez lá em Ilhéus, atrás de vereador ou de qualquer liderança, para poder fazer oposição a Marão. Eu não estou entendendo. Como é que você enxerga isso? É isso. Eu estou enxergando demais ou de menos? Essas intervenções, elas são danosas para a cidade. Porque o que o Roberto disse, eu vou emendar porque o Roberto disse, vetores de crescimento. Itabuna está criando vetores de crescimento. Itabuna está se preparando para o futuro. E eu falo isso tranquilamente, falo isso com dados. O Roberto tem dados aí, nós vemos ali a abertura ali da
do Vila Zara, ali a A nova avenida. Meu Deus do Uma céu. maravilha, né? A duplicação da 415 O até atacarejo Cidadela. ali, o atacarejo ali naquele ponto estratégico, porque o pobre tem que pegar um carro para ir lá não sei aonde, para comprar. E faz fila de carro. Comprar em Ilhéus, né? Ilhéus. Mas agora vai ter um atacarejo aqui e outro ainda dentro de Itabuna, né? Qual é? Que é Onde era o Marco? Depois dos Pampas, o primeiro. É de Itabuna ali. Sim, Jocel. Ali Antes de onde José. era o Max Atacadão, Sim, ali sim, vai lá ser do Sim. vai ser um outro atacado, não com esse nome atacarejo, Sim. né? Vai ser tem um nome aí, um dos maiores aqui do Brasil. Então, Que está no município de Itabuna. que está dentro do município, né? É isso, geração de emprego e renda. Falei há pouco no meu discurso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que a gente precisa superar essa nuvem espessa da politicagem, Josias, Gilson. Precisamos superar isso. Superar porque tem gente que quer ganhar na política, eu quero ganhar na qualidade de vida, eu quero ganhar no avanço da cidade. Mas é preciso interlocução com a política, porque as coisas são resolvidas necessariamente na Quando eu política. falo da política, eu falo da politicagem. E a A politicagem politicagem. é a parte nefasta, né? Qual é a proposta que esse povo tem apresentado para Itabuna? Aí me digam a emenda que esse povo trouxe para Itabuna. Qual o recurso, José? Qual o recurso, Gilson? Não traz, é o desafio o tempo todo. E não é trazer emenda em pouca eleição. Isso aí não vale. Acabou de entrar na Câmara Prefeitura, 462 mil. Já botei todos os anos, José botou emenda aqui, é pedido meu. A gente botou ambulância, botou não sei o quê. Isso todos os anos. Quando eu ganhei a eleição, a gente estava batendo coisa aqui em Itabuna. No esfera administrativa de 1 bilhão é pouco, mas ajuda a minha comunidade. Mas e cadê? Cadê? Disse que tinha um tal de Docimel aí que ia ser deputado, tá? O acordo com o Docimel foi ser a emenda ou foi o mel? Não sei, tem que perguntar essas coisas. Olipinho. Foi Popa. Foi polpa, né? Também, Polpa. Polpa de cacau. O Popa de Aquele papo. ali foi um exemplo do candidato que acha que o dinheiro compra tudo. A soberba. É. Uma oportunidade que eu tive de encontrar e conversar, eu fiquei assim observando. Nós acho que estávamos juntos Estávamos lá no juntos. Ferreira, em Lá no Ferreira, Salvador. Salvador. Não foi isso? Tô observando. O pessoal Já a tô- mesma impressão. Já tô eleito, já tô assim, já tô Sabia assado. tudo, cara. Caramba, Perdeu porque já ganhou. Ele sabia tudo. Nunca vi um camarada, né, Gilson? Mas quanto Não deixava gás? ninguém falar, ele sabia tudo. Isso aqui eu vou fazer aqui, tem os XJ aqui, XJ ali. Vou gastar tanto. Esqueceu de combinar com o eleitor. Combinou com o gerente do banco a eleição dele. O engenheiro. Não foi, não bateu cabeça no gongado. Verdade. Mas meu, Maribeta. Vamos lá. Vamos falar um Maribeta. pouco da Maribeta. Eu é isso tenho aí. observado uma revolução na Maribeta. Né? Nós temos 5 sítios, né? 5 sítios. Tivemos uma reforma muito estruturante no primeiro sítio. Né? Inclusive, passei hoje lá, a prefeitura está lá fazendo a obra da pavimentação da estrada. Já gravei lá de manhã. Qual é o próximo sítio que nós vamos mexer? Segunda-feira, 5. Que já começa. Onde é? Nova Ferrada. Nova Ferrada. Na segunda-feira. Maluquice minha. Mas tem que entregar aquele equipamento pro povo. Tem que devolver. A gente estava no São Tem que ter Pedro. ousadia, hein, coragem. Eu sempre puxo essa sardinha pra minha brasa. Eu São Pedro, São Pedro ali é 1 mês e meio de obra. É o campo, a quadra de futebol, a guarita, a escola. Tem que dialogar. A padaria com tá funcionando educação. No São Pedro? Sim. Não tem padaria. É Mas menor. tinha antigamente, tinha? Não, tinha criatório de galinha. Ali Sim. era galinha. E horta. E, Que ó, aí vai retornar a horta. Mas coisa pouco. No Fonseca também é a mesma coisa, coisa pouco. Muito ruim. A estrutura está muito ruim. Mas eu estou dizendo em vista aos outros sítios. O sítio 5, por exemplo, dá 3 do 1 em área, sim. espaço. Então eu resolvi atacar logo os maiores, porque no final eu arremato. Em janeiro, no máximo fevereiro, a gente entrega todos requalificados. Sendo que a gente já começa agora, em setembro, já a funcionar. Lá a questão foi ideia sua do veterinário. né? Um Botar projeto o bacana que veterinário vai ser colocado em lá no atividade. sítio. Interessante. Né? Muito bacana. A questão esportiva, já tem um projeto do governo do estado rodando lá, que é esporte toda hora, bom na escola. Né? Nós temos diversas coisas que nós vamos afinar. Agosto foi planejamento para entrar em setembro, vamos finalizar agosto ajustando para entrar em setembro, já com o sítio 1
encaminhado para funcionar, porque a gente não pode funcionar todo vapor, porque eu preciso reformar os outros. Então você tem essa. Você tem que. E tem que Teve mostrar isso. alguma outra restauração na história do sítio? Nunca. Algumas. Nunca. Porque eu me conheço por gente, o sítio sempre foi fundado na época de Ubaldo, Isso, 84. 84, e nunca houve Não. agora nada. E não foi só a estruturação, foi a estruturação e a ampliação. De ampliação. Estava caindo um pedaço, caindo. A palavra é essa, estava condenado pela Defesa Civil, quando nós assumimos a fundação. Então, assim, Augusto acreditou, eu no princípio não queria ir, você sabe disso. Por outro, eu estava lembrando dessa história ontem, estava você e Augusto na casa dele quando surgiu a ideia. Que eu disse, mas não vou não, estava você e ele na mesa sentado. Você lembra disso? Lembra, eu ainda falei, rapaz, pense na importância de você, que estudou no sítio e para o executivo, os conhecimentos. É seu crescimento. Eu falei, rapaz, eu tô confortável, eu pensei, cara. Você achou que era spa. A primeira pessoa assim, rapaz, ele quer me tirar. E era, né? Mas você... Ele quer me tirar para botar um outro vereador. E era. Calma. E era, né? A ideia não é essa, não, né? É uma instituição que pouco recurso. Você abraçou. Agora, o presidente, o Marimbeta, já lhe dissemos isso, né? Nós estamos alinhados com relação a isso. Nós vamos abrir, viu, Gilson, Roberto José, você, o internauta. A sociedade itabunense, ela precisa tomar conhecimento, ela precisa visualizar, não é, essas ações importantíssimas que são desenvolvidas, né, na área social, na área cultural, né, nos sítios da Marimbeta. E nós vamos abrir um espaço lá durante a exposição agropecuária de Feira de Itabuna, Feira de Negócios de Itabuna, Expofenita, vamos criar um espaço lá, Espaço Marimbeta, que é onde a Marimbeta, né, vai ser exibido lá todo esse trabalho que o Manuel está capitaneando lá nesses sítios, né? Então você vai lá na exposição e procura lá o Espaço Marimbeta. Não vai ter muita dificuldade de encontrar, não, porque nós vamos dar destaque. Porque o trabalho desenvolvido nessa ordem e com essa finalidade, Manuel, independentemente de você ser ou não ser vereador, ser ou não ser uma liderança política, ser ou não ser do PT, nada disso aí é relevante. O relevante mesmo é que a sociedade precisa enxergar, precisa tomar conhecimento, precisa visualizar, precisa compreender, precisa se informar do quão é importante a Fundação Marimbeta, principalmente nessa sua gestão, que você é um ousado mesmo. Eu gosto de ver os caras assim, de coragem. Corajoso e ousado, porque senão não vai para frente, não. Obrigado, querido, obrigado. Mas é isso, estamos chegando no nosso final, nosso podcast de Tinha hoje. papo aqui para mais um. Não, Passou rápido, né? não vou ter que... Você nem contou a tua história ainda. Não. Aí eu venho aqui de novo. Agora, se Gilson fizer a rabada do sol, que eu e o Josias já conta comeu lá, você já começou. A rabada Ele faz de também Gilson. aqui. A rabada Ele de faz Gilson também. é muito famosa. Olha, Eu disse que ensinou. Mas a rabada que se serve aqui é mais a de Josias. Quando o pessoal vem aqui, sempre compra a rabada de Josias. Isso aí. tirando o sentido, né? O duplo. Duplo sentido. Vocês estão Agora falando do coração. vocês vão ficar babando de inveja, porque eu reservei, especialmente para ele, Aí. uma boa parte da rabada Rijabá. Você vai comer hoje. Vai, Você vai comer hoje aqui, tá aí guardadinha para você. Era surpresa. Mas só você, não tem para eles, não. Eles, no máximo, um caldinho de feijão. E assunto encerrado. Aqui não pega ali, vai pro caldo. O importante tá dentro, né? Mas, Manuel, para suas considerações finais, por favor. Papo bacana, Encerrar isso aqui. estúdio bacana. Obrigado. Eu gosto dessas iniciativas, Itabuna. Itabuna precisa pensar para frente, Itabuna precisa ser grande. Itabuna é uma cidade grande e nós ficamos com o tempo ferrujado, nosso pensamento. Nós precisamos ousar. E essas iniciativas é muito importante para o crescimento da cidade. Mostrar a nossa arte, cultura, mostrar o nosso povo. TV na Sul. Fico feliz. TV de bolso. Obrigado. Você bota aqui no TV bolso. no celular. Meu Aonde você estiver. povo Na tá todo internet. acompanhando. Tá todo acompanhando. Então, É uma galera que eu mandei aqui. Fico já mandou honrado. abraço. É um Fico projeto, honrado. é um projeto novo. É um projeto novo, difícil de ser, diríamos, tocado, porque a gente prefere manter a independência sim. do que ter um bolso cheio de dinheiro.
nossa praia não é essa. Nossa praia é fazer dessa ferramenta, né, isso aqui para o uso da sociedade. Aqui nós chamamos todas as pessoas, né, que mereçam usar os nossos microfones, as nossas câmeras para chegar até a sociedade do mundo, né? Porque nós estamos via internet, não é? Então, todas aquelas pessoas que realmente possam contribuir, não é, de alguma forma para o bem-estar do próximo, a gente sempre chama para cá a exemplo da sua participação aqui hoje. Bem, gente, aí chegamos ao final de mais um Cabruca Política. Hoje tivemos a felicidade de trocar ideia, bater papo e ouvir um pouco, ainda não foi nem um quinto da história de Manuel Porfírio. Vamos convidá-lo novamente mais vezes para que ele continue expressando o seu pensamento e, claro, essa bancada aqui, hoje, inclusive, ela não foi muito venenosa, não. O Roberto José ainda deu aí uma hospitadinha. Porque eles deixaram para mim esse papel, né? Porque tem ali o efeito sonoro ali da Cascavel, que quando vai sair veneno, o Parluan ali, o nosso técnico, solta a Cascavel, porque vem veneno por aí. Mas hoje foi light. Mas, obrigado mais uma vez pela sua audiência e quinta-feira que vem estaremos novamente aqui, não é isso, Gilson Nascimento, Roberto José? Estaremos sim. E parece que semana que vem tem 2 convidados, tá? 2 convidados na próxima semana. Tá recheado. E a doutora Laura mandou lembrança para você que tem novidades. Coisa boa. Tem coisa por aí. E meu abraço especial ao Osni, viu? Pronto. Vou falar com ele assim, veja aí que tem umas mensagens de José Miguel para você. Vou falar com ele. Ligo já para ele. Pronto, gente. Forte abraço. Boa noite. Até quinta-feira que vem com o Cabruca Política. Esse programa foi feito para você.